de todo o Copom subir a taxa Selic, cara. A gente já tá na casa de 15, será que a gente vai bater aquele 16? Isso. Por que ela tá tão alta? Por que é preciso ter essa subida da taxa Selic? Explica para o pessoal, Cobori, por favor. Na realidade, assim, é extremamente ruim, pernicioso para a nossa economia, né? A taxa de juros tão alta, inclusive o patamar mais alto dos últimos anos, né? Acho que o último tinha chego, no último ciclo de alta, tinha chego a 14,25, se não me engano. E agora a gente está em 15. Então, a taxa de juros muito alta, ela é uma taxa contracionista, né? A política monetária contracionista. Ela para a economia não só porque ela atua sobre a demanda, para esfriar a demanda, mas o efeito colateral é que você também prejudica a geração de oferta, né? Nenhuma empresa, empresário que queira produzir mais, ele não vai produzir primeiro, porque o custo de capital fica mais caro, né? Com a taxa Selic a 15%. E segundo, porque ele não tem interesse em criar capacidade ociosa, porque ele sabe que vai esfriar a demanda. Então, a economia está sempre travada com esses ciclos de taxa de juros tão alta. A grande crítica é porque não deveria estar nesse patamar, né? Mas o Galípolo já sinalizou que deve permanecer nesse patamar, não deve subir de novo, deve permanecer por um longo período, infelizmente, né? Uma previsão que pelo menos uns 6 meses ele permaneça em 15% para depois iniciar um ciclo de baixa. Mas a taxa Selic não deveria estar tão alta assim, porque ela é extremamente prejudicial para a economia, além de aumentar muito o custo do serviço da dívida, que é onde se suga mais dinheiro do orçamento público, né? Certo. E por que a gente teve... acho que é só... Tem uma coisa, né? Tem sempre uma briga muito ideológica, né? E política. O que o governo Bolsonaro fez isso e o governo Lula agora tá fazendo aquilo. Quando a gente viu, né, durante o governo Bolsonaro, a gente chegou com a taxa Selic ali a 2%, né? Não sei se chegou a 2% redondo ali, né? Aproximadamente, né? E agora a gente está chegando a 15%. Isso quer dizer que lá a gente estava fazendo um bom trabalho e agora não estamos fazendo um bom trabalho? Ou não? Quer dizer outra coisa? Na verdade, esses ciclos muito altos, né, com uma amplitude muito alta, como você disse, está em 15, já chegou em 2. Então, você tem uma amplitude muito alta, isso é um sinal de uma economia que não é dinâmica, né? Ela não consegue ajustar a capacidade de oferta conforme aumenta a pressão sobre a demanda, sobre o consumo. E a nossa economia não é dinâmica por uma série de fatores, né? Inclusive pela própria estabilização da nossa moeda, né? O Plano Real criou condições que a gente realmente nos livrasse da hiperinflação, estabilizasse a nossa moeda, mas teve um efeito colateral muito prejudicial para a economia. Para manter a estabilidade da moeda, a gente precisou altas taxas de juros, né, e controle do câmbio. E isso acabou desindustrializando ainda mais o país, que já tinha começado a desindustrialização no governo Collor, né, com a abertura do mercado, com a ausência de uma política de proteção da nossa indústria. A gente já iniciou um processo de desindustrialização que se agravou com o Plano Real em 94. Né? Então, a nossa economia acabou não sendo dinâmica justamente porque a nossa economia não é uma economia industrializada. Então, a gente leva muito tempo para ajustar a capacidade de oferta com a demanda. A gente precisa de um ciclo de uma amplitude muito ampla na taxa de juros para criar não só políticas expansionistas como contracionistas. E isso acaba tirando a capacidade de planejamento de qualquer empresa que queira produzir e queira prosperar no país. Mas você acha que tem salvação ainda para esse ano, até mesmo para o próximo? Porque o próximo ano vai ser um ano mais desgramado, né, cara? Que é ano de eleição, aí tem Copa, aí já vira uma salada, segundo semestre. Vai ser forte, hein? Tipo assim, o ano que vem é só o primeiro semestre que conta, o segundo semestre já é farofa. Já. Difícil, né? Você acha que ainda tem esperança para os próximos 2 anos para a gente conseguir ter um ânimo e um fôlego ali? Ou você acha que isso vai se arrastar por muito tempo? Porque não sei se o governo atual está fazendo um bom trabalho ou não, mas eu tenho certeza que as consequências que eles estão fazendo hoje vai durar um bom tempo. Na realidade, assim, a pergunta que vocês colocaram no início é a culpa é do governo? A culpa é sempre do governo, né? A culpa é sempre do governo, qualquer que seja ele. Mas a gente tem que olhar o governo olhando para os 3 poderes, né? Não só o executivo, como o legislativo e o judiciário. Até porque o legislativo e o judiciário, eles carregam um custo da máquina pública muito alto, principalmente o judiciário, né? Então, se a gente for ver sob o ponto de vista da execução do orçamento público, a gente poderia colocar a culpa só no executivo e no Congresso, no legislativo. Mas o judiciário, ele carrega um peso muito alto no custo da máquina pública. Então, ele também acaba sendo culpado. Então, quando a gente pega o conjunto, né, da governança do Estado, o governo é sempre culpado do que está acontecendo. E é culpado porque ele está preso, qualquer que seja o governo, a um modelo, né, que foi criado, que está aí, que foi criado desde a estabilização do Plano Real, que é o nosso famoso tripé macroeconômico, que acaba amarrando a economia numa série de regras que
qualquer que seja o presidente do Banco Central, qualquer que seja o governo, acaba seguindo essa mesma regra, que é como se fosse um guarda-reio, né? A gente aprendeu a ficar andando só, esbarrando nesse guarda-reio, e a gente é refém desse modelo. Então, não tem muita margem de manobra para ajustar numa política que realmente siga em direção a um projeto de desenvolvimento nacional, né? Então, a gente não tem um Estado desenvolvimentista, nem um Estado nacionalista que realmente leve a economia brasileira para outro patamar, né? Para um patamar que a gente já sabe que é completamente globalizado. E a gente depende muito da economia global. Como somos um país desindustrializado, dependemos de exportação de commodities, né? Que é tomadora de preço, não é formadora de preço. A gente é uma economia, digamos, fadada ao subdesenvolvimento durante muito tempo. A gente pode dizer que, então, dizendo isso, né, que é só uma exportadora de commodities, se a gente tivesse um conflito, né, se o conflito que a gente está vendo agora se desenrolasse, né, pelo amor de Deus, tomara que isso não aconteça, numa terceira guerra, num negócio horroroso, a gente ia ser altamente impactado porque... Primeiro, a gente ia ter que escolher um lado, né? Os Estados Unidos aqui como nosso vizinho ia falar, cara, olha, vocês não vão mais poder vender para os caras lá porque nós estamos em conflito agora, né? E aí isso já ia causar um colapso generalizado na nossa economia do Brasil aqui, né? Na realidade, assim, eu imagino que não vai chegar esse momento, né? Tomara que não. Mas se chegar, realmente a gente está a famosa sinuca de bico, né? A gente tem o nosso maior parceiro comercial é a China e o segundo maior é os Estados Unidos. E entre tomar o partido entre um e outro, o Brasil, pelo menos diplomaticamente, ele sempre optou por ficar em cima do muro, né? Não milindrar com ninguém. Tipo, os dois, né? Você, não posso escolher um lado. Mas se em algum momento tivesse que tomar um lado, os rumos que a economia mundial e que esse conflito está se mostrando, não só na área comercial, que foi desencadeado pelos Estados Unidos, como agora também, né? Com guerras, não só na Ucrânia, como agora Israel e Irã, que teve um cessar-fogo, mas existe uma suspeita que isso possa retomar essa hostilidade contra o Estado iraniano, e o Brasil precisar tomar alguma posição, todos os países do mundo vão tomar a posição favorável à China, até porque a China é um país que está respeitando os organismos multilaterais criados pelo próprio Estados Unidos. E quem está desrespeitando esses organismos multilaterais, nas quais os Estados Unidos é que criou as regras, inclusive, é o próprio Estados Unidos que está desrespeitando. Então, o que a China tem sinalizado eu respeito as regras, né? Tanto que no desencadear da guerra tarifária, a China fez todas as reclamações na OMC, o Trump fez todas as suas ações sem consultar ninguém, né? Nenhum desses organismos, desrespeitando, inclusive, a ONU, desrespeitando a OMC, desrespeitando agora a Agência de Inteligência, a Agência de Energia Atômica, Internacional de Energia Atômica, a própria inteligência dos Estados Unidos, que dizia que o Irã não estava produzindo uma arma nuclear, mesmo com todas, da sua própria inteligência falando para ele que não estava, ele resolveu bombardear, porque o interesse ali, na realidade, é outro, né? Tem um interesse geopolítico por trás, em minar a influência do Irã no Oriente Médio, né? O Oriente Médio, ele é uma transição, né, entre a Ásia, a China, a Ásia Central, tanto que o Oriente Médio, na geopolítica americana, eles tratam como Ásia Ocidental, né, o Oriente Médio. Então, você vai ver em alguns documentos estratégicos se relacionando ao Oriente Médio como Ásia Ocidental. Então, teoricamente, é cercar a China. Já está cercada pelo leste asiático, né? Cercada, quando digo, zona de influência, né? O próprio Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas, leste asiático, né? Na Ásia, na África, no nordeste da África Norte e até na Somália, ele já cercou, só faltava derrubar o regime do Irã. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer, já que a guerra tarifária se mostrou ineficiente, né? A guerra tarifária desencadeada pelos Estados Unidos, na pessoa do Donald Trump, da forma que ele desencadeou, só gerou resultados negativos para os Estados Unidos, né? Ele não atingiu o que ele queria. Sim. E já era imaginado na geopolítica que o próximo passo seria tentar desencadear algum conflito militar, que é o que está acontecendo agora. Então a gente torce para que, né, não seja essa a via de resolução dos problemas geopolíticos mundiais. O fogo que esse impulso dele, né, de resolver as coisas do jeito dele, ferra os Estados Unidos e o mundo inteiro, né, cara? O cara, pô, não sei, parece muito um filme, né? Que o cara não senta com a galera, fala assim, não, gente, como que a gente resolve agora? Não, aperta o botão,
manda o jato e explode. Mas será que ele não tinha que resolver dessa forma agora? Será Cara, que não tinha que se meter? Não sei, cara, não O sei. que você acha, Cobra? Ele tinha Eu que, acho de assim, alguma forma, entrar nessa guerra? Às vezes a gente coloca muita a culpa no Donald Trump porque ele é meio fanfarrão, né? Ele tem esse jeito meio showman, chambelhado, né? meio midiático, né? Meio blogueiro e tal. Ele... Decisões, né, presidenciais, ele manda o jato e twitta, tá ligado? Segura a bomba aí. Então, assim, a gente tende a colocar muita culpa no jeito fanfarrão dele. Mas o que está agindo, na realidade, é o famoso Deep State, né? Tudo que está acontecendo já está previsto nos planos dos Estados Unidos há mais de 30 anos. Né? Quando a China começou realmente a se ascender economicamente, já existiam os planos para cercar a China do jeito que está acontecendo agora. Então, assim, como eu falo, sem querer colocar a culpa no Donald Trump, se fosse outro, talvez faria de outra forma. Mas seguiria a mesma regra, a mesma cartilha. O que é essa... seguindo o manual do americano. O que é essa cartilha de Deep State? Teve um ex-comandante da OTAN, um general americano, Wesley Clark, no ano 2000 e até 2007, ele, numa fala oficial, ele falou que o plano dos Estados Unidos era derrubar 7 regimes, 7 governos, né? Então ele ia começar para cercar a China. Ele ia começar pelo norte da África, descendo ali pela Etiópia e a Somália. Então, se você olhar o mapa mundi, derrubou a Líbia, o Egito já era aliado, derrubou o Sudão, a Etiópia e a Somália. A Somália ela fica bem embaixo do Iêmen, já no Oriente Médio, né? Porque o que separa a África do Oriente Médio é o Mar Vermelho, de um lado até a Arábia Saudita, e depois o Golfo Pérsico, que separa a Arábia Saudita do Irã. Mas desde da África ali até o Irã, terminando no Irã, é o Oriente Médio. Depois do Irã já é a Ásia Central. Por isso que eu falo, eles chamam o Oriente Médio de Ásia Ocidental, né? Ele tem a Ásia Central. Então era derrubar esses governos na África, o que ele conseguiu, né, nesse planejamento. Quando eu falo Deep State é porque você senta lá com o presidente, já tem todo um planejamento para você, né? Qual que é o planejamento de longo prazo dos Estados Unidos. Né? Como é que você vai executar, né? Tem um lobby muito forte no Deep State para que isso aconteça, né? E aí já no Oriente Médio era derrubar, manter ali, porque o Israel, a fala até de um ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, Israel é o maior porta-aviões do americano do mundo, né? E inclusive ele falou, é um porta-aviões inafundável, até porque não é um porta-aviões, mas é uma base americana no meio do Oriente Médio. Por isso que Israel é um poder militar, porque é financiado tudo pelos Estados Unidos, né? Então ali era continuar tomando o que o Israel está fazendo agora, tomar tudo que era da Palestina, porque na partilha da Palestina, 53% seria o Estado de Israel e os outros restantes, 47%, seria o Estado da Palestina. Isso está na determinação da ONU. Desde que o Estado de Israel foi lá, eles implantaram o Estado de Israel e começaram a minar a criação do Estado da Palestina. E desde então, o que ficou com a Palestina, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, o Estado de Israel incentivou as milícias de colonos para ir tomando os territórios, e agora ele está fazendo uma forma brutal. Está tomando o Estado todo do que seria o Estado da Palestina. E ali elimina, derrubaria o Líbano, que ele já conseguiu. O Líbano é um Estado não hostil a Israel, apesar do Hezbollah estar lá, né? Ele derrubaria a Síria, que foi a última que caiu agora, o Iraque já tinha caído, o Kuwait já tinha caído nas 2 guerras que os Estados Unidos implementou. O último regime a cair foi a Síria, só restava o Irã. E nesses 7 estados que o general Wesley Clark falou, exatamente são esses 7 estados. A Líbia, o Egito, a Somália, a faixa de Gaza ele não considerava estado, porque a Palestina é estado, a Síria, o Iraque, o Kuwait, então, e o Irã. Só falta o Irã. Nesse planejamento que ele fez, só faltava o Irã. Porque o Irã é a ligação do Oriente Médio, Ásia Ocidental, com a Ásia Central. Na Ásia Central, ele já tinha implementado uma guerra do Afeganistão, né? Então, assim, os Estados Unidos sempre fez tudo através de derrubança de regime e implementação de guerra, para derrubar regimes. Então, o que está acontecendo com o Irã já estava previsto há muito tempo. A gente só não sabia quem ia tentar executar isso e da forma que seria executada. Mas a forma que se encontrou de executar foi essa que eles estão executando agora. Então, por isso que eu falo, esse cessar-fogo, eu não acho que seja de longo prazo. Em algum momento, os Estados Unidos vai retomar essa, digamos, intenção de derrubar o regime iraniano. Não é uma tarefa fácil, né? O Irã não é um país como a Síria, não é um país como o Afeganistão, não é como nenhum desses outros 7 países. O Irã
extensão continental, ele é o tamanho da Europa Ocidental, né? É um país cercado por montanhas. Então, você bombardear e destruir o país, você não muda o regime. Toda mudança de regime, você tem que invadir o país. E eu acho quase impossível se invadir o Irã sem entrar numa guerra infinita, sabe? Acho que eu até falei no vídeo de hoje, você invadir o Irã ia ter que ter uma operação militar muito maior do que os aliados implementaram no desembarque da Normandia em 1944. Né? E lá foi 150 mil soldados. O Irã é um país de quase 100 milhões de habitantes. Né? Um país que ele consegue mobilizar forças terrestres de uma maneira muito rápida. Né? Um país cercado de montanhas. Então, mesmo que você desembarque pelo Golfo Pérsico, não é difícil você adentrar dentro do país. Um país cercado de montanhas. Né? Então, eu costumo brincar, os Estados Unidos não venceu a guerra do Vietnã. Né? Será que ele se arriscaria a invadir o Irã e achando que conseguiria... E tomar uma surra lá, né? Só que isso pode acontecer no desespero, né? Os Estados Unidos tentando manter a hegemonia do dólar, principalmente, porque derrubar o Irã também tem um interesse econômico. Né? Primeiro, ele tira o Irã do BRICS. O Irã adentrou o BRICS como membro pleno em 2024 agora. Tá. Né? Então, eliminaria o BRICS, derrubando o Irã. O Irã negocia petróleo com a China sem passar pelo dólar, até para contornar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente no passado. Ele já negocia. A Arábia Saudita foi convidada para entrar no BRICS, né? Não aceitou como uma forma ainda de barganhar com os Estados Unidos. Tanto que o Trump, a primeira visita internacional que o Trump fez nesse ano foi para a Arábia Saudita. E foi lá para renovar o acordo do petrodólar. Porque o player mais importante para manter o sistema petrodólar é a Arábia Saudita. Né? Só que a Arábia Saudita está fazendo o jogo. Está conversando com a China, a China está namorando, entra no BRICS, não entra, ele não aceitou para não milindrar com os Estados Unidos, recebe os Estados Unidos. Então, esse ataque, esse conflito com o Irã também é uma forma de dissuasão dos Estados Unidos, de dissuadir outros países a quererem fazer o mesmo que o Irã fez com a China e com os BRICS. Então, tem uma série de interesses geopolíticos acontecendo. E o Irã é peça-chave. Se derrubar o Irã, aí eles realmente cercam a China por um lado da Ásia, né? Já tem o leste asiático todo alinhado aos Estados Unidos. Tem uma do Sudeste Asiático, que é a Filipinas, que é a maior base americana no Sudeste Asiático, é nas Filipinas, que é o ditador lá, o Ferdinand Marcos, filho. Uhum. Para quem conhece um pouco de história, o pai dele, o Ferdinand Marcos, a esposa, foi aqueles que foram presos porque roubaram bilhões, né, de corrupção. E o cara hoje é o ditador das Filipinas, colocado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos patrocinou a mudança de regime nas Filipinas e trouxe esse Ferdinand Marcos filho de volta para o poder. O que ele está fazendo agora? Ressuscitou o Shah o filho do Shah Reza Pahlavi, que foi derrubado na Revolução Iraniana. Ressuscitou o cara agora, o nome dele está vindo para a mídia porque quer trazer ele de volta para o poder no Irã. Já é uma estratégia. Então, os Estados Unidos está tentando cercar a China sobre esse interesse geopolítico. Eu acho que é um caminho sem volta. Tá? A ascensão da China é um caminho sem volta. Enquanto tudo isso acontecia, teve um fórum em Changsha, na China, que tem 3 dias, 11 de junho até 13 de junho. 13 de junho, vocês sabem, foi o dia que Israel começou a bombardear o Irã. Uhum. Enquanto Israel estava bombardeando o Irã com a conivência dos Estados Unidos, a China estava se reunindo com 53 nações africanas, abrindo o mercado chinês para essas nações exportarem para o mercado chinês sem tarifas, né? Exportarem produtos de valor, não commodities, para incentivar o desenvolvimento da economia africana, integrar ela na cadeia de valor global, né? Depois, no dia 17 de junho, ainda durante o conflito de Israel e Irã, a China, o Xi Jinping foi para o Cazaquistão e se reuniu com 5 países da Ásia Central, fechando vários acordos também de comércio bilateral. Então, a China tem feito esse caminho de cooperação econômica com os outros países. E os Estados Unidos, no desespero, têm adotado uma postura mais belicosa, né, de tentar impor, até porque os Estados Unidos ainda é a maior potência militar do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Tem mais de 800 bases espalhadas pelo mundo, vendo o seu enfraquecimento, né, sob o ponto de vista econômico e comercial, lhe resta, por isso que a gente brinca, né, os impérios não caem sem atirar, né? Lhe resta o que ele tem de mais poderoso, que é o poder militar. Então ele já era esperado que em algum momento ele apelasse, né, para essa via estratégica mais belicosa.
para tentar dissuadir as outras nações através da força. Eu não sei se esse é o melhor caminho para o mundo. Com certeza não é, né? Então a gente espera que, em algum momento, talvez o Império Americano aceite, né, não ser mais um império, assim como o Império Britânico. E, na verdade, foi durante a Segunda Guerra, né, que a Inglaterra perdeu todo o seu poderio realmente que ele tinha antes das duas guerras mundiais. Ainda era o Império Britânico e depois foi substituído pelo Império Americano. Então, espero que os Estados Unidos se contente a ser uma grande economia, né? O mundo não precisa ser unipolar. O que ele quer manter é um mundo unipolar, onde só ele manda, só ele é a potência, para a gente ser um mundo multipolar, né? Eu acho que um mundo multipolar, até sob o ponto de vista para países como o nosso, como o Brasil, é muito mais benéfico, né? Você poder fazer negócios com várias potências sem se melindrar com nenhuma delas. Porque hoje... aí a gente evita esse ponto que vocês falaram no início, né? Ter que escolher um lado. Porque hoje a gente tem 2 clientes com muito dinheiro e a gente tem que esconder que tá vendendo um pro outro, né? Se todo mundo tem muito dinheiro, é mais fácil você negociar e vender para todo mundo, né? Sim. Então, assim, a gente está passando por um momento, a gente está presenciando um momento da história bem delicado, né? E a gente espera que seja resolvido da melhor forma possível.